Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu acabei interrompendo um projeto bacana que estava ainda no início de fazer uma sequência de vídeos com os primeiros passos, tentando tirar um pouco das dúvidas de quem está começando agora a trabalhar com material. As pessoas me escrevem, relatam as dificuldades que têm, então um pouco que na sequência disso eu quero ir gravando os vídeos. Eu já tenho um que eu fiz faz tempo, que é sobre o condicionamento da massa, e esse eu quero focar especificamente na queima do material. Hoje em dia eu estou queimando no forno elétrico, mas você pode estar queimando no forno a gás. Micro-ondas não é para colocar a sua peça. Existe maneira de queimar a sua peça no micro-ondas? Existe, mas eu acho que só deve funcionar para bolinhas, e mesmo assim elas ficam um pouquinho estranhas no acabamento, não tão lisinhas, porque você vai colocar a sua peça na água e vai deixar fervendo. Eu nem lembro o tempo que eu deixei, foi umas dicas que eu peguei na internet de muitos anos atrás, acho que já tem mais de 15 anos, e só para ver se funcionava. Eu não gostei do resultado, mas funcionou. Durante muito tempo eu utilizei meu forno de cozinha, e era um forno já com mais de 35 anos de idade. E por que ele era tão velhinho? Porque ele tinha os 130 graus. Hoje em dia eles não fabricam mais forno com essa temperatura, forno a gás, tá? Com essa temperatura tão baixa. Hoje em dia eles começam nos 150, 180, tem forno começando até nos 200, e a gente precisa dos 130 graus. Isso no caso da PV Clay, porque tem marca importada que é 110 a queima, e nem sei como é que estão todas as temperaturas das outras marcas hoje em dia, mas eu recomendo você queimar sempre de acordo com as instruções do fabricante. Então, mas todas elas são abaixo do que a temperatura dos fornos a gás fabricados hoje em dia. Então eu acabei, agora que eu me mudei para esse novo espaço, eu queria um forno novo, aposentei o meu velhinho de 36 anos. Aí eu acabei comprando um elétrico para ter essa temperatura que eu preciso do 130. Não precisa ser um forno tão grande. Que tem peças que eu coloco aqui dentro que eu preciso da altura. Você vai realmente adquirir um forno de acordo com as suas necessidades, e um forninho elétrico basta. A única coisa que eu acho que tem que ficar atento é a respeito da resistência. Esse forno tem resistência em cima e embaixo. A resistência de cima, ela é meio perigosinha com a peça, por causa da proximidade dela. Se você tiver a opção de um forno onde você possa desligar a resistência superior, é mais segura a queima. Cuidado, não é para colocar no fundo aqui que você vai derreter a sua peça, tá? E sempre tem que ter um espaço, mas ele ainda é novinho, eu tô usando ele há pouquíssimo tempo. Outra coisa que você tem que ficar atenta, mesmo optando por um forno elétrico que vai estar marcadinho aqui, que tem os 130 graus, é ficar atento se ele realmente está nos 130 graus. Eu já dei aula numa loja onde o forno indicava 130. A proprietária da loja falou, não, pode confiar que ele realmente está reguladinho, e não estava. Aí entrou minha experiência, eu comecei a sentir um cheirinho estranho, e eu, na dúvida, eu tinha deixado esse meu termômetro velhinho lá dentro, e quando eu fui ver, estava marcando 150. Aí eu fui lá correndo, abri a porta para ventilar assim, e abaixei a temperatura, porque eu vi que o termostato do forno não regulava muito bem. Esse daqui, que é novinho, eu estava toda animada, achando, vai ter os 130 graus. E o que aconteceu? Os 130 graus dele, ele vai além disso. Então eu ainda tô meio que brigando um pouquinho com ele, porque se eu deixo abaixo de 130, às vezes ele não chega no 130, eu coloco no 130, ele passa um pouquinho, então eu fico um pouquinho de olho nele, que ainda não peguei muita confiança nele. Por isso é importante você ter um termômetro. Você vai, aliás, eu tenho vários aqui, olha. Não é por falta de termômetro. Você vai observar, ele chegou nos 130 graus, se você percebe que está subindo a temperatura ainda, vai lá no botãozinho e abaixa. Ele realmente precisa queimar nos 130 graus. Se ele queimar a menos de 130, sua peça vai ficar frágil, e se queimar acima de 130, ela vai escurecer. Tem casos que eu até brinco, falo que vira lava vulcânica, porque realmente chega a derreter, borbulhar e soltar fumaça, e fica uma lava vulcânica, um negócio preto disforme mesmo. Vai do grau que tenha queimado demais sua peça. Mas, então o importante é fazer teste. Esse teste nós vamos fazer com a massa branca, justamente para perceber se queimou demais.
porque você pode estar fazendo o teste com uma massa escura, e o que acontece? Você testa a sua peça depois que queimou, fala, ela tá ótima, não tá quebrando, queimou direitinho. Um dia você faz uma peça mais clara e ela escurece, que você não percebia no teste com a massa mais escura. Então eu acho importante o teste ser com a massa branca. Eu faço com o da PV Clay, que é a marca que eu trabalho, e é o branco normal, não é o translúcido e nem o perolado, porque eles não são muito branquinhos depois da queima. Aqui eu já fiz uma plaquinha, ó, uma plaquinha que tá crua, fininha, você pode abrir manualmente no rolinho ou na sua máquina de macarrão. Importante, nesse teste, precisa condicionar a sua massa. Condicionar é aquela sovadinha, você tem que misturar as partículas dos componentes da fórmula. Tem um outro vídeo, depois você dá uma olhadinha aqui, vou deixar o link aqui. Tem um outro vídeo que eu fiz ensinando o condicionamento da massa, dá uma olhadinha lá se você ainda não trabalhou com material. Aqui eu fiz essa plaquinha aqui para teste, tá? Como que eu vou levar ela ao forno? Uma coisa, eu fiz ela fininha, se você for só fazer peça mais grossa, você pode fazer um teste com a massa um pouco mais grossa. Agora é importante só um detalhe, peças acima de 6 milímetros de espessura, elas vão pedir um pouquinho mais de queima, tá? Mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Eu fiz fininha, que eu gosto mais de fazer o teste assim. Você pode simplesmente colocar sua peça no azulejo e levar ao forno. Eu vou passar aqui as opções de queima que você tem. No teste pode ser só assim, mas vamos falar agora da queima do seu trabalho, que já é uma peça bonita, bem acabada. E o que acontece? Muitas vezes você leva a peça para queimar grudada no azulejo. E depois que você queima, você vai olhar embaixo, forma umas bolhas, não é aquela bolha de superfície, tá? Aquilo é outra história, que aquilo é ar dentro da massa. Esse daqui é um ar que a massa gruda aqui no azulejo, e no calor do forno, fica às vezes um pouquinho de ar embaixo, entre a massa e o azulejo, esse ar expande e vai empurrar e forma uns afundadinhos assim para cima na massa. Isso fica só na superfície, não vai para a parte de cima. E fica com avesso feio. Solução para isso é você queimar em cima de uma folha de papel. O papel nessa temperatura não pega fogo. Então você vai passar a queimar no papel. Também quando já é peça e você já conheceu o seu forno, que você sabe que você não vai provocar um incêndio na sua folha, tá? Que nessa temperatura do 130 ele não vai queimar. Você pode estar queimando o seu trabalho assim, em cima de um azulejo e na folha de papel. Eu gosto de levar o azulejo ao forno porque eu acho prático. Eu não posso levar numa assadeira? Pode. Você pode forrar a sua assadeira com uma folha eu uso esse papel mesmo, ofício, papel da impressora. Pode ser papel manteiga também, tá? Mas eu já vi que esse funciona do mesmo jeito. Você pode estar levando numa assadeira, forra. Tudo que tem esse brilhinho do azulejo, o vidro, o metal, ele vai dar uma marquinha com brilho na tua peça. Nada que uma lixa não tire, mas vai minimizar o trabalho e não dar essa marquinha. E às vezes você não quer lixar mesmo a peça depois. Então o papel não vai dar esse brilho. Mas se o azulejo for fosco, também não dá esse brilho. Esse azulejo pequenininho que eu tenho aqui, ele já não tem brilho, ele não costuma dar esse brilho na peça. Você vai levar sua peça aqui. Se a peça for fininha, o que acontece? Ela não aconteceria se ela tivesse grudado no azulejo, mas o grudado a gente já sabe que pode dar aquela marquinha, aquela bolha embaixo. Então vamos no papel. No papel com ela solta, às vezes o próprio papel ele dá uma abaulada no forno e a sua peça também pode não ficar tão retinha. Uma opção para isso é você utilizar 2 folhas de papel. Você faz um sanduíche. Então eu tenho o meu azulejo, papel, a massa, outra folha de papel e um outro azulejo. E vai tudo assim para o forno. Isso é só no caso de peça fininha que você não queira
que ela saia um pouquinho ondulada. Ah, eu queimei minha peça sem fazer esse sanduíche, ela ficou ondulada. Não tem problema, você pega ela ainda quente, e se ela já tiver esfriado, você pode estar esquentando uns minutinhos de novo, e pressiona ela aqui fora do forno, coloca um pezinho em cima, pode ser até uns livros, umas coisas assim, ela vai esfriar pegando o formato mais retinho, tá? Então tem um monte de opções. Outra coisa, se você for queimar no seu forno a gás, e o seu forno a gás não vai ter essa temperatura do 130, então a dificuldade que você vai ter é que você vai ter que entreabrir a porta do seu forno. Problemas fazendo isso? Tem. Por quê? As peças da frente, mais próximas à abertura, vão ter uma temperatura, no meio outra e no fundo outra temperatura. Também já tive esse problema em aula fora, que era um forno com bastante profundidade e as peças da frente dos alunos estavam ficando frágeis e as do fundo estavam escurecendo, as do meio estavam ótimas. Se você for queimar pouca peça, tranquilo, você coloca aqui pelo meio sem problemas, mas também faça testes, porque existem aberturas e aberturas. Você vai sentir a necessidade do teu. Então você vai colocar no mínimo, tá? O mínimo do teu forno, que vai ser de repente o 150, o 180, e vai queimar esse teste entreabrindo a porta. Maneiras de solucionar essa variação de temperaturas da frente para o fundo. Tem. Eu vou pegar um azulejo um pouquinho maior para fazer isso. Você pode colocar a sua peça, aqui o papel, um azulejo, e pode levar ao forno fazendo uma estufinha. O calor vai ficar mais uniformizado aqui. Agora, se você estiver enchendo o seu forno de peças, você vai, claro, vai ter que ser uma forma maior e tudo mais, mas é tudo teste. Tá? Cada forno age de um jeito, então por mais que a gente dê dicas de faz isso, faz aquilo, experimenta o seu forno, depois que você tiver certeza dele, você vai partir para o seu trabalho. Outra coisa, você pode também, nossa, eu só estou espalhando azulejos aqui, você pode também queimar numa forma maior e colocar o seu azulejo dentro dela, ou o papel que tava, tá? Mas às vezes a forma, você pode ter uma assadeira, um tabuleiro, cada lugar fala de um jeito, aqui eu falo assadeira, tá? Eu tô chamando de forma, mas aqui em São Paulo chamamos de assadeira. Mas você pode ter uma mais velhinha, que ela esteja com o fundo um pouquinho irregular, isso vai alterar na sua peça. Então se você colocar o seu azulejo lá dentro, aí o papelzinho, tá vendo? E você vem com uma folha de papel alumínio e tampa. Veda bem os cantinhos. Você também está fazendo aqui a sua estufinha para uniformizar o calor aqui dentro. Então são muitas as opções. Eu vou queimar a minha peça. Colocar aqui para cima, como é só teste, não vou cobrir nada, eu também não vou entreabrir porta, não vou cobrir nadinha, tá? E nem vou usar papel, como é só teste. Ó, minha massinha vem aqui e vai entrar aqui dentro. Vou colocar um termômetro. E aqui eu vou regular, vou deixar aqui no 130 graus, seleciono a resistência só de baixo, não vou usar de cima, tá? Às vezes eu tô com um pouquinho de pressa, isso eu vou confessar, às vezes eu tô com um pouquinho de pressa no aquecimento, que como ele é grande, ele demora um pouquinho para esquentar. Então às vezes eu deixo a de cima ligada, até chegar no 130, depois eu desligo, mas não pode esquecer, senão você vai estragar a sua peça. E também eu não estou queimando lá em cima, perto da resistência, tá? Eu tô com a prateleira aqui pro meio. E aqui você vai regular o seu tempo. É importante, as pessoas me perguntam sempre, coloco no forno frio ou no forno quente? Tanto faz. Se você colocar no forno quente,
Claro que vai ficar menos tempo lá dentro, porque o forno já esquentou. Mas você tem que levar em consideração que se você abriu, vamos supor que eu tenha pré-aquecido o meu forno, e o termômetro já deu 130 graus, eu venho aqui, abro, coloco minhas peças, vou arrumando um monte de peça lá dentro. A hora que eu fecho, a temperatura diminuiu, você vai ter que somar mais um pouquinho aí, às vezes você não sabe ainda quanto. Eu não gosto de queimar. Desde o começo eu sempre queimei no forno frio. Eu prefiro com calma, sem ficar aquele ar quente, aquele bafo quente do forno na cara, sem o risco de encostar meu braço em nada. Eu arrumo todas as peças bonitinhas lá dentro, fecho, ligo. Só que a minha peça vai ficar um tempo muito maior. E os 30 minutos, que é o que o material pede para queima, eu só vou contar depois que eu perceber que ele atingiu 130 graus. Então, muitas vezes eu percebo que as pessoas me escrevem falando: eu queimei minha peça e tá frágil, deixei 30 minutos, deixei 30 minutos. Aí a gente vai conversar, a gente descobre que colocou 30 minutos, mas não pré-aqueceu o forno antes, ou marcou com ele frio ainda. 30 minutos depois, a partir do momento que ele chegou nos 130 graus, você marca os 30 minutos. A minha peça tem mais de 6 milímetros de espessura. Você vai colocar os 30 minutos e adicionar mais 5, 10 minutos. Teste, gente. Mas no total até 50 minutos, tá? Então, uma peça bem mais grossa, uma escultura, uma coisa mais robusta, vai ficar os 50 minutos nos 130 graus, sempre depois. Agora, lembrando que tem marca que não é essa temperatura, então fica atento a isso que você vai trabalhar. Eu estou me referindo a PV Clay e a maioria dos polímeros que eles são de queima 130 graus. Posso tirar quente do forno depois? Pode, tanto faz. A peça não tem problema com choque térmico, tá? Aqui eu não liguei ainda, tá, gente? Vamos só conversando aqui mais um pouquinho. Uma coisa que eu lembrei que eu não falei, existe uma superfície bem bacana para você estar trabalhando e colocar suas peças dentro. Ela parece assim um azulejo, é uma placa de teflon, eu não tenho, tá? Mas você pode estar trabalhando com essa placa de teflon. Como ela não gruda e ela não dá brilho, você não vai precisar de papel, de nada disso. Ela lembra aquelas tábuas plásticas de picar legumes, temperos, né? Mas ela é bem mais cara. Então você compra essa placa de teflon, eu não sei quanto que tá o preço agora não, mas eu lembro que eu vi há tempos atrás, ela era bem carinha. Mas é uma opção que ela pode ir ao forno, ela é como um plástico branco, mas não é o plástico normal, tá? Outra coisa, eu estou me referindo a plaquinha, bijuteria, coisas menores. Mas tem a turma da escultura, tá? Eu não faço as esculturas, mas você vai precisar realmente. Tem gente que coloca ela deitada, apoiada em alguma coisa macia para não estar machucando. E as pessoas, eu sei que elas vão queimando por partes e utilizando o gel na hora de unir as partes, que o gel ele serve quando uma massa já está queimada e outra crua. O gel é a cerâmica plástica em gel, tá? Uma parte já está queimada e outra crua, ele aumenta a aderência. E as pessoas vão fazendo por partes. E sempre tem uma estrutura dentro, porque a massa, nos primeiros minutos de aquecimento, ela dá uma amolecida. Então, às vezes você tem uma peça lá sem muita sustentação e nos primeiros minutos da queima a peça perde essa sustentação. Bom, agora vamos ligar o meu forno, né? Eu vou regular aqui, eu já sei que o tempo que ele leva para esquentar e para ficar aos 130, eu coloco 1 hora aqui. Então eu vou colocar ele aqui e depois a gente volta com a minha peça já queimada aqui, não vou ficar esperando 1 hora aqui. Então eu vou ligar aqui, tá? Isso aqui 1 hora, lembrando, ele tá no 130, resistência só de baixo e 1 hora, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Pronto, voltamos. Nossa pecinha já está curada, inclusive já passou até um tempinho maior que eu deixei ela esfriar totalmente dentro do forno. Não tem a necessidade que ela fique totalmente fria lá dentro, mas é importante só salientar
que enquanto a massa está quente, ela é um pouco frágil. Você vai até perceber que se você fizer uma peça um pouquinho maior, no caso, vamos supor uma conta, uma bolinha, se você derrubar ela quente, ela não faz quase barulho e ela até pula, parece uma borracha. E depois que ela esfria, ela muda totalmente, aí ela passa a fazer já um barulho de pedrinha caindo e é a hora que ela fica mais resistente. Então ela quente, ela é um pouquinho mais frágil, tá? Então você procura sempre testar a flexibilidade dela, a resistência, se ela estiver totalmente fria. No caso dessa daqui, por ser fininha, eu consigo praticamente, olha, até encosto as extremidades dela. Se você fizer no seu teste uma plaquinha mais grossa, então não estranhe que você não vai conseguir dobrar, mas ela não vai quebrar, tá? Então é sempre aquela regrinha: se escureceu, queimou demais; se quebrou, queimou de menos. E o material pode voltar ao forno quantas vezes precisar. E lembrando que nas espessuras indicadas, que é o tempo que você vai colocar ali no seu timer. Uma peça até 6 milímetros de espessura, 30 minutos, 130 graus centígrados. A cada milímetro adicional, além dos 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, a cada minutinho a mais, você vai aumentar mais 5 minutos, até um total de 50 minutos, tá? E tem algumas coisas interessantes do material. Por exemplo, eu posso ter feito uma placa, uma peça maior e totalmente plana, mas eu necessito que ela fique um pouco curva e eu não queimei nenhum suporte dando esse formato. Você pode tirar ela totalmente quente, flexionar no formato que você precisa e ficar embaixo da torneira, deixando esfriar totalmente naquele formato. Pode ser também uma baciazinha, uma travessa, umas pedrinhas de gelo também. Ela tem que ficar no formato que você necessita até ficar totalmente fria. Aí você vai ver que ela vai ganhar aquele formato final. Então é uma opção também para algumas peças que você precisa de um formatinho diferente e você queimou ela plana. Outra coisa importante: as pessoas às vezes me perguntam, as bolhas da superfície da peça. Não é aquela bolha que eu estava falando embaixo, aquela do arzinho que ficou entre o azulejo e a massa. São bolhas dentro da massa, que no manuseio, quando você vai condicionar, às vezes você dobra e vai aparecendo um arzinho que enquanto a massa está crua você não percebe, mas no calor do forno esse ar vai expandir e essa bolha vai subir. Aí você vai tirar a sua peça e vai ver que tem umas bolinhas aqui em cima. Se a peça estiver quente ainda, é até legal quando você vai tirar, desliga o seu forno, você olha lá dentro se está aparecendo alguma bolinha, que se tivesse já tira ela quente e você vai pressionar. Eu gosto de pegar um outro azulejo e colocar em cima da peça quente e pressiono até ela esfriar, porque essa flexibilidade que eu falei que a massa tem quando quente, então ela vai ser pressionada e essa bolinha vai abaixar, porque o ar já vai ter reduzido, porque ele resfriou, ele não vai estar mais dilatado, não vai estar mais expandido, e aí você consegue minimizar bastante esse probleminha que às vezes acontece com as bolhas. Mas essa placa serve para peças planas. No caso, se você tiver feito uma peça abaulada, procure alguma coisa que você consiga pressionar, às vezes é uma colher, um cabo de alguma coisa. Eu, para ser franca, eu já tive peças que eu coloquei meu dedo num paninho e fiquei apertando a bolha, porque era um formato que é muito estranho e não dava tempo de eu procurar outra coisa ali. Ele foi na hora, pressionei e resolvi o problema. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero ter tirado algumas dúvidas, tornado o processo de queima para você um pouco menos traumático, porque o que eu recebo de ligação de pessoas dizendo que as peças quebraram, que estão com dificuldade de queima ou mesmo com receio de colocar a primeira vez, mas eu te garanto, não é complicado e rapidinho você vai pegar o jeito do seu forno e você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças e não tem estresse algum. É só realmente até você pegar, conhecer melhor aonde que você vai queimar a sua peça. E se você gostou desse vídeo, curte, assine o meu canal e espero que a gente se encontre num próximo vídeo que não demore tanto dessa vez, tá bom? Tchau, tchau!